Fala pessoal, beleza? Galera, eu quero explicar para vocês aqui agora como você vai identificar uma consolidação de suporte e resistência. Como você vai identificar aonde está sendo formado um suporte e aonde está sendo formado uma resistência, tá? Vamos lá, pessoal. Antes de dar explicando isso para você, é fundamental que você entenda a diferença entre o que é um suporte e uma resistência e o que é uma correção de mercado, um pullback, tá? Entenda isso, pessoal. Por quê? Vou pegar um ponto aqui diferente do que você está vendo aqui da tela, bem rápido, para você entender melhor. Vou pegar esse ponto aqui, vou puxar um zoom aqui para você entender. Vou pegar essa região aqui, ó. Só para você entender. Tem muita gente que se confunde achando que está sendo formado um suporte e uma resistência. Por quê? Porque a pessoa vai traçar um gráfico imenso, uma linha, perdão. Uma pessoa vai traçar uma linha imensa aqui no meio do gráfico e vai deduzir porque tocou aqui atrás na linha e subiu para cima, ele vai achar que aqui também é uma região de suporte, né? E então ele vai deduzir que aquilo ali é uma região de suporte e não um pullback. Então, pessoal, entenda, existe a diferença muito grande do que é um pullback e do que é uma região de suporte e resistência. O que é o pullback? Pullback é quando o mercado ele vem aqui no exemplo em tendência de baixa, ele corrige e ele volta a cair. Isso acontece também quando o mercado está subindo, ele vem numa região de força, corrige e continua subindo, tá? Isso tudo é pullback, pessoal. Isso tudo é pullback e não é região de suporte e resistência. Então vamos voltar aqui ao exemplo que eu estava dando aqui para vocês entenderem agora o que é uma consolidação de suporte e resistência. Pessoal, como que vai funcionar? Quando o mercado ele começa, vamos dizer assim, perder força, é aí que inicia uma consolidação de suporte e resistência. Quando o mercado ele começa a perder força, ele vai se lateralizar, dando para você topos e fundos. E é aí que você consegue identificar que está sendo formado um suporte, uma resistência. É bem simples, pessoal. Vou dar esse exemplo aqui, ó, nessa região que o mercado ele começou a andar bem devagar. Ele começou a andar, primeiro aqui lateralizou, depois começou a dar aquela pontada para cima, logo ele teve a sua retração de venda, de queda, né? Então vou puxar o zoom aqui para vocês entenderem. Então o mercado ele veio, lateralizou, subiu e retraiu. Fundamental, sempre faça suas marcações. Poxa, o mercado ele bateu aqui e ele começou a cair, então vai formar aí a região de suporte. Tocou aqui embaixo, começou a subir, formou a região de suporte e resistência. Esse é o ponto crucial e fundamental para que você venha entender a sua região de suporte e resistência. Outro detalhe, aqui o mercado ele veio até um certo nível de queda, deu um candle de força para cima e assim ele continuou subindo. Agora, como que eu faço para operar? Como que eu faço para posicionar as minhas entradas nessa situação de suporte e resistência? Eu vou explicar para vocês agora como vocês vão conseguir fazer as suas entradas quando vocês se depararem com uma situação igual a essa. Beleza, galera? Bora lá. Bom, depois de ter traçado as suas linhas, a de suporte e a de resistência, você vai identificar aonde o mercado está batendo. Então vamos lá, o mercado ele veio, subiu aqui em cima, tocou e começou a descer. Acontece que ele desceu até um certo ponto, aonde surgiu aí o suporte. Nesse momento que você vai identificar a sua entrada, é aqui que você vai armar a sua entrada. E aí existem outras ferramentas que podem te auxiliar melhor nessa sua entrada, né? Como você vai estar aqui numa região de suporte e resistência, né, prevendo com que venha acontecer um rompimento e você venha se dar mais bem ainda, então você vai pôr aqui algumas ferramentas. No meu caso, eu utilizo algumas médias. Caso você sinta vontade, goste de operar com média, você vai utilizar ela para dar certeza que você vai abrir sua operação no rompimento de uma dessas médias aqui. Então, tocou nessa região aqui embaixo, e aí ele surge logo em seguida um candle de força, né? Se você for ver aqui, ó, ele vai surgir um candle de força, que seria esse candle aqui. Esse candle de força, ele já mostra que o mercado vai subir para cima. E logo em seguida ele rompe uma das médias. E aí que você pode posicionar a sua entrada de compra. Posicionando a sua entrada de compra, você vai até onde
o candle estiver subindo, beleza? Outro momento aí que você pode fazer a sua entrada de compra é exatamente aqui, nessa região onde o candle toca pela quarta vez, toca a região de suporte. Aqui você vai perceber também que tem um candle de força e um candle de impulsão, jogando o mercado para cima. É aqui também que você vai fazer a sua entrada de compra, tá? E agora, como que eu faço para fazer as minhas vendas dentro dessa região de suporte e resistência? Não tão diferente como o suporte, a resistência ela deixa bem claro para você os pontos que você vai fazer a sua venda, beleza? Vamos pegar aqui esse ponto aqui, o primeiro ponto. Ele tocou no gráfico e desceu para baixo. Subiu, não chegou a tocar na resistência, mas também continuou descendo. Logo em seguida, ele toca mais uma vez na resistência e o mercado despenca para baixo. Aonde você poderia entrar nesse movimento todo, fazendo a sua venda? Nesse ponto aqui. Por quê? Porque o candle ele deixa uma sombra imensa. Ele chega a romper a resistência, volta com uma sombra e logo em seguida nasce um candle de força vendedora. É aqui que você vai armar a sua venda e segurar essa venda até onde você vê e identifica que o mercado vai descer. Na situação, o mercado ele veio, corrigiu e tocou no suporte e subiu novamente. Então, pessoal, essa explicação aqui que eu estou fazendo para você é justamente para que vocês venham entender que é possível você fazer as suas operações com suporte e resistência e que você também venha entender melhor como diferenciar o que é um pullback e o que é um suporte e resistência. Vale lembrar, mais uma vez, e ressaltar, suporte e resistência só acontece quando o mercado está sendo consolidado, uma lateralização. O mercado está perdendo força, então ele vai deixar pontos de alta e pontos de baixa, topos e fundos. E aí sim você consegue identificar a sua entrada e a sua venda dentro dessa região. Beleza, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí nos comentários e um forte abraço.